Beleza, meus queridos? Bom dia a todos aí. Olha aí, nós de novo. Ursão. Olha aí. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica de um livro que eu terminei aqui a leitura dele. Consegui finalizar a leitura rápido, porque eu tava meio preguiçoso com a leitura esses meses aí. E isso não é bom, tá? Mas como eu mostrei na outra indicação de livro aqui, que eu tava lendo esse livro aqui, ó. E eu finalizei, gostaria de dar pelo menos uma ideia de como que é o livro, né? E é este livro aqui, ó. Tá vendo aí? Vai correr tudo bem. É bem estilo portuguesado mesmo. De Éder e Susana Torres, tá? Eu não sabia quem que era esse Éder até eu ler o livro. Esse Éder aqui, ele tinha o sonho de jogar na Champions League, né? Aqui da Europa. E assim, a história dele é fantástica, tá? É comum, é muito comum, por incrível que pareça, a história dele é uma história, felizmente e infelizmente, é comum. Eu digo felizmente porque a maioria das vezes o fim acaba bem, sabe? Acaba bem. Tanto é que vai correr tudo bem. E graças a Deus deu tudo certo para ele. E infelizmente é que, né, acontece no mundo ainda, né? Ele conta todo o sofrimento que ele passou aqui, né? E isso é uma coisa que é para mim, o que eu mais foquei no livro foi isso, sabe? Conta aqui que ele fala, né? Ele foi tirado da mãe quando ele era pequeno, né? Pelo pai. Depois o pai dele colocou ele em orfanatos, né? No Brasil a gente chama de orfanato, eles em Portugal chamam de casas, lares. E isso assim, ó, isso é uma coisa muito, muito triste, sabe? Porque, bom, enfim, não vale a pena a gente expor a nossa opinião, mas é muito triste uma criança viver longe do pai e da mãe, né? Isso não é bom. E ele conta aqui dos sonhos dele, porque foi jogar nos times pequenos, adorava futebol, adorava, a paixão dele sempre foi o futebol. E resumindo, né, o sonho dele, ele era ser jogador de futebol, ele conseguiu realizar o sonho dele de ser jogador de futebol, mas teve os seus altos e baixos, teve problemas, lesões, né? Perdeu um pouco a autoestima, vários momentos aqui ele fala da autoestima dele perdida, até que ele conheceu a tal da Susana Torres, né? Que é uma coach. E ele disse que a vida dele começou a mudar muito depois que ele conheceu ela, que ele começou a seguir as orientações dela, começaram a trabalhar junto. E foi melhorando seus desempenhos, né? E contou a história dele, uma história muito triste mesmo, tá? Né, ele teve um problema, ele ouviu depois, mais ou menos, não digo no final ali, mas foi uma das fases que ele ficou muito chateado, foi quando ele soube que o pai dele foi condenado, foi acusado de um crime, né? Ter matado a madrasta, acho que era a madrasta dele aqui. E isso deixou ele muito triste, porque ele viu o pai dele muito pouco e você sabe como é que é, né? No Brasil, a notícia ruim é o que primeiro chega, né? Sempre chega primeiro. E é assim, ele teve até pessoas também que se aproveitaram dele, entendeu? Ele dá exemplos aqui também do lar do Girassol, né? E depois que ele começou a ganhar o dinheiro dele, voltou lá para ajudar, para contribuir. Infelizmente, acho que o reitor, quem que é, não me recordo direito aqui, quis meio que se aproveitar dele, né? Achou que ele ia contribuir com uma mesada mensal para sempre, né? Infelizmente, isso é estranho, né? Muito estranho. Mas foi uma coisa que aconteceu com ele aqui. E assim, ele conta aqui da tal da luvinha branca dele, olha que luvinha dele. Tem uma história muito interessante dessa luvinha dele aqui, ó. Believe, né? Acreditar, acredite, né? E ele é um cara muito humilde, cara. Ele é um cara muito humilde. A gente sabe que tem as estrelinhas aí hoje, né, no futebol. E ele, você vê que ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, muito humilde. Acredito que pelo fato dele ter sofrido muito também, né? A maioria dos jogadores de futebol vem de família pobre, vem de situação econômica muito desfavorável, né? Por isso que eu falei que a história é muito assim, às vezes é muito comum, é muito parecida, são semelhantes as histórias.
Mas tem a particularidade que eu gostei muito aqui, foi a da questão dele ter ficado no lar, sozinho, sabe? Não ter desistido. E não é fácil, pessoal, não é fácil. Quando você é criança, você não tem orientação de ninguém, você não tem apoio de ninguém. Porque você tem seus sonhos, você tem seus objetivos, mas você não sabe, você não tem orientação de ninguém. E geralmente quem faz isso, que pelo menos em teoria deveria fazer isso, né, é o pai e a mãe. E ele não tinha o pai e a mãe dele. Enfim, é uma coisa que eu fico muito assim, mexe muito comigo, sabe? Essa questão da orientação e de ter um apoio, ter alguém para te guiar, alguém para te ajudar, para te ensinar, né? Somente quando você é pequeno, né? Você não sabe nada ainda da vida. E assim, isso é uma coisa muito interessante desse livro, eu gostei muito. Eu não vou dar detalhes aqui do livro, como sempre, porque senão perde a graça, não vai querer ler o livro depois, né? Mas parabéns a Suzana, a coach dele, a família da Suzana, a tal da Ritinha, que foi onde começou tudo. A Ritinha, para quem não sabe, é a filha da Suzana. E leia o livro, depois vocês vão ver. Foi através dela que começou tudo, né? O contato dos dois, né? E parabéns, Hélio, parabéns, cara. Você fala aqui no livro, né? Você tinha sonhos e às vezes pensou em desistir. E de novo, entra naquilo que a gente tá falando, né? Se você tem orientações, se você tem alguém para te ajudar, para te guiar, para te fazer enxergar as coisas, tudo muda, tudo muda. E a Suzana fez essa parte para ele, né? Como eu disse, que geralmente é o pai e a mãe que faz, né? Mas parabéns a Suzana e parabéns ao Éder também, né? E você é um cara excepcional, excepcional. Gostou muito, me gosta muito do fato de saber que você é um cara muito humilde, né? São dois pontos aí que eu acho que tem que se destacar na sua personalidade, né? Pelo menos o que o livro mostra, né? Você ser uma pessoa muito humilde, uma pessoa com vontade, com sonhos, nunca desistir, tanto é que tem sua luvinha aqui, né? Nunca desistir, acreditar em si próprio. Eu sei que a gente tem altos e baixos, isso é normal, todo mundo tem os altos e baixos, mas com fé, com esperança e acreditar em si próprio, nada, nada, nada vai ser obstáculo para você. Eu falo sempre aqui na maioria dos vídeos que eu gosto sempre de citar, né? Que o que é seu, ninguém vai tirar, né? A porta que Deus abre para você, ninguém fecha, né? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E tem as fotos dele aqui, sabe? Dos técnicos dele também, os técnicos portugueses, né? Tem uma foto muito interessante aqui, ó. Ele com o presidente português, a tal da Suzana, e o outro é o marido da Suzana aqui, ó. Eu esqueci o nome dele. Você vê, né? Que é uma família, né? Apoiando uma pessoa, né? Então, parabéns, cara. Eu gostei muito dessa história, cara. Gostei muito. Muito mesmo. Tem as irmãzinhas dele aqui também. Ele conta das irmãzinhas dele. Tá sempre junto, ó. Fantástico, cara. Fantástico. Parabéns, Zé. Gostei mesmo, tá? Indico a leitura sim. Indico a leitura sim. Né? O primeiro time dele aqui, o Ademia. Oh, interessante. O seu Manuel do Talho, que dava as febras, né, pra ele, cada gol que ele fazia. Que legal, cara, que legal. Indico sim, tá? Indico a leitura sim, né? É uma tradução do português de Portugal, mas tem muita aqui, 90% você consegue entender muito bem, porque é o português brasileiro, né? Eu falo isso, pessoal, porque tem diferença, tá? Tem muita diferença. As pessoas acham que não, mas o português brasileiro, o português de Portugal, dependendo da situação, tem muita diferença. Você não consegue entender, você não consegue perceber. Quando você vê um português falando com você, você não entende nada quase. Quase você não entende nada. Depois você costuma ouvir, costuma se adaptar a ouvir eles falando, e você vai entendendo, vai percebendo, né? Então, parabéns. Parabéns, Suzana. Gostei muito do livro. Parabéns ao Éder. E isso é ponto de inspiração para as novas pessoas, para as crianças, para todo mundo que começa a sua carreira. Não precisa ser um jogador de futebol para você ler o livro aqui. Eu não sou jogador de futebol e também não sabia. Eu fui saber quem era o Éder através do livro. Então, assim, eu indico muito, sim. Eu achei interessantíssimo. É uma leitura bem simples, tá?
Não tem nada de complexidade, palavras, não tem nada disso, tá? É uma leitura bem simples. É um livro bem sucinto, né? Bem assim, direto, né? E mostra o poder da fé, o poder da perseverança, mostra o poder de acreditar em si próprio, né? E como você sair dos seus baixos, né? E nunca desistir, jamais desistir. E se autodisciplinar, ter uma disciplina. Ele fala aqui também no livro, ele mostra aqui no livro que começou a ter mais leite, a ler mais, começou a se comer melhor, se alimentar melhor, começou uns hábitos dos horários, ele era sempre o primeiro que chegava nos treinos, né? Sempre o primeiro que chegava, sempre o último que saía. E eu falo da humildade dele, que ele é uma pessoa muito humilde, que ele falava com todo mundo, não tinha aquela coisa da estrelinha, que nem infelizmente tem muitos jogadores brasileiros, né? E não só brasileiros, também como jogadores do mundo inteiro. Mas eu falo do Brasil porque eu sou brasileiro e eu consigo distinguir, consigo ver em alguns jogadores esse tipo de coisa, né? A tal da humildade, se tem ou se não tem. E o Brasil, por ser uma máquina de fazer jogador de futebol, né, de revelar estrelas, a gente consegue perceber isso. Tem muitos que estão aí hoje que não servem nem para limpar a chuteira. De alguns que estão, de alguns do passado que fizeram muito mais com muito pouco. E não tiveram a fama que outros têm hoje em dia aqui, né? Mudou muito o futebol, pessoal, mudou muito. Do que era antigamente, na questão da raça, né? Da vontade de jogar, da vontade de jogar, de fazer, de trazer o troféu, né? De se esforçar, de não se preocupar, qualquer encostadinha, o cara não caía, mesmo se caía, levantava, queria jogar. Hoje é complicado. Hoje mudou tudo. Hoje o cara dá um chute pro gol e olha pro telão e olha pra câmera pra ver se o cabelinho dele tá arrumadinho. Então é complicado. E é isso aí, eu indico sim a leitura. Comprei também na promoção também, como sempre, no Pingo Doce lá. Acho que foi no Pingo Doce ou no Continente que eu comprei. Acho que no Pingo Doce. E um livro fantástico. Ali a capa traseira do livro. Tá vendo aí? Vai correr tudo bem. Isso aí. Parabéns, Éder. Parabéns, Suzana. Beleza, pessoal? Obrigado aí. E é isso aí.